a um homem em que eu me espelho muito, o meu pastor Gesso. O pastor Gesso Vilas Boas. Eu me espelho muito, meu pastor. Um homem com mais de 80 anos, que toda a sua vida foi no ministério, fazendo a obra do Senhor, com tanto amor, com tanto carinho. Fica imaginando, meu Deus, eu imagino o que o meu pastor já passou. É difícil, é difícil. E por trás deste homem, pastor Gesso, tem uma grande mulher. Uma mulher destemida, mulher de Deus, pau para toda a obra. Imagina também a irmã Nádia, hein? A missionária Nádia, que luta também passa. Mas é assim a obra do Senhor. Um dia a recompensa virá dos céus. É a nossa maior esperança. Dos céus. Existe um momento na vida do pastor que é muito difícil. Quantas das vezes eu recebo famílias de mães dizendo: pastor, você sabe o que meus filhos comeram hoje? Nada, pastor. Nada. Eu vim aqui desesperada porque pastor me arrumou um prato de comida. É difícil, é difícil. É difícil. Você chegar na casa de pessoas e ver criança passando fome. Às vezes se depara com família com tanto problema. De pessoas querendo se matar. De pessoas em cima de uma cama, apodrecendo. Não tem sido fácil. A vida do pastor não é fácil. Ainda há homens de Deus, aos remanescentes do Senhor. É só um desabafo. Às vezes o pastor não tem ninguém para conversar. Às vezes o membro, ele, quando passa um problema, ele não vem à igreja. Ah, não vou para a igreja, estou cheio de problema. Ou muitas vezes tem um pastor para desabafar. E o pastor, ele tem quem? Que bom que nós temos o Espírito Santo para conversar. Aprendemos a fazer do Espírito Santo nosso melhor amigo. Tenho chorado muitas madrugadas, conversado com o meu amigo, meu melhor amigo, o Espírito Santo. Eu já pensei sim. Eu já pensei seriamente de abandonar a obra do Senhor. Sabe, é tão difícil. É tão difícil viver da obra. Eu fico imaginando tantos e tantos pastores que vivem da obra. Em lugares difíceis. Eles passam necessidade, fome, privações com a família. Mas esses homens, eles fazem isso. É porque amam o Evangelho do Senhor. É porque eles dão uma vida pela obra. Às vezes aquele pastor de uma igrejinha tão pequena, mas que tem tanta luta, que tanto amor pelas almas, que muitas vezes ele chega a dividir o pão de cada dia. Quantas vezes já abri a minha despensa para tirar do meu alimento para dividir? A obra de Deus, ela não é fácil.
Não é fácil, não é fácil. O próprio Jesus do Getsemane, uma certa vez ele pensou em desistir. Ele disse: Pai, afaste de mim esse cálice. Sentir a dor de Cristo não é fácil. Até Jesus ser formado dentro de nós não é fácil. Eu já passei sim muitas lutas, mas eu agradeço o meu Cristo Redentor. Agradeço por tudo. Porque é Ele que nos sustenta. Quantas das vezes sai para trabalhar, até eu não dormi mais o dia orando, corpo cansado. Mas eu me sinto bem, quando eu me sinto tão útil na obra do Senhor, eu me sinto que não estou fazendo nada. Porque é uma fome, é um desejo no coração, sabe? O que me faz eu não abandonar a obra do Senhor são a paixão pelas almas. O verdadeiro pastor, ele tem que estar revestido da autoridade do Senhor. Ele não suporta. Nenhum pastor suporta fazer a obra. A verdadeira obra de Deus, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver em constante oração, se não tiver derramando as suas lágrimas diante da cruz de Cristo, ele não suporta. Como nunca precisamos ter a chama pelas almas, pela obra, pelos céus. Hebreus 10, 32, a palavra diz: lembrai-vos de quanto foste iluminados, suportaste as lutas, o sofrimento. Aqueles realmente que querem viver diante da palavra, esses sim, esses pagam um alto preço. A obra de Deus é tão, humanamente falando, é tão injusta, mas é tão injusta, que se um verdadeiro seguidor de Cristo parar e pensar, ele desiste. Porque quando nós olhamos, a recompensa vem dos céus, do alto, é o que nos dá força. Eu já passei momentos, humanamente falando, difícil, mas quando eu comparo pelo sofrimento de Cristo, o que eu digo, meu Cristo Redentor, Pai, me fortalece, me dá chama, aquela chama. Eu quero respirar cada dia a Tua palavra, a Tua presença, as almas. Olha que eu tenho vivido vida de experiência com Deus. Eu não lembro, eu não tenho como detalhar. Se fosse para escrever livros, o que o Senhor Jesus faz através da minha vida, é quase todos os dias eu tenho experimentado. Eu tenho visto muitos milagres acontecer, mas o preço é alto. Mas eu estou disposto a pagar esse preço. Não porque eu tenho força, é porque quando as minhas forças terminam, a de Deus começa dentro de mim. O que eu tenho chorado muito é que às vezes a gente diz: Senhor, eu te amo. E a gente não ama coisa alguma. Senhor, eu te adoro. A gente não adora coisa nenhuma. Vivemos um estilo de vida que tem desagradado muito a Deus. E se o Senhor o permitisse, que os discípulos agora dos céus olhassem para a terra, olhassem para mim, eles estariam chorando, envergonhados comigo. Não tenho dúvida disso. Eu preciso me voltar mais para Deus. Eu preciso viver mais a palavra dentro do meu coração. O que eu preciso é sentir a dor das almas. Sentir a dor. Eu preciso respirar almas, a palavra de Deus. Tudo começa a partir de dentro de mim. É isso que eu me preocupo. Quando eu tenho paixão pelas almas, eu tenho paixão pelo meu Cristo Redentor. Quando eu sinto a dor das almas, o Senhor sente a minha dor. Há algumas passagens que quando eu leio,
Quando eu pego a palavra de Deus e começo a meditar em Mateus capítulo 27, 46. Aqui está uma das passagens que mais me corrói. Por quanto eu me vejo tão pequeno, o quanto eu preciso, entendo e compreendo que eu dependo de Deus. Uma certa vez, o nosso Cristo, ele cravado naquela cruz, as suas mãos, os seus pés, perfurado por um cravo, por um prego, ele esticado naquela cruz. O estado do nosso Cristo. O Salmo 22 descreve que Jesus estava tão horrível, estava tão... A Bíblia diz que dava para contar todos os ossos. A sua língua derreteu sobre a sua boca. Imagino Jesus estava moído naquela cruz. Olha o que Jesus diz. Olha o que ele fala agonizando naquela cruz. Disse: Elir, Elir, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor que Jesus sentiu. A maior dor que Jesus sentiu na cruz não foi aquelas chicotadas. Aquelas chicotadas que arrancava, deslacerava parte de carne do seu corpo. Aqueles chicotes que nas pontas carregava pedaço de ossos, que tinha uma única finalidade: deslacerar a carne do nosso Cristo. Em outras pontas havia pedaço de chumbo, que tinha uma única finalidade: criar hematomas. O nosso Cristo, ele tomou ali mais de 40 chicotadas. O nosso Cristo estava ali, amarrado ali naquele tronco, sendo totalmente espancado por mim e por você. Ele não merecia isso. Ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. E quando tiram Jesus daquela sala, daquele local de espancamento, arrasta o nosso Cristo a uma outra sala, uma sala de escárnio, de humilhação, de vergonha. E falaram: Tu és rei de Israel. Tu és rei de Israel. Todo rei precisa de uma coroa. De ouro, de cristal. A coroa do nosso Cristo foi de espinhos. Uns espinhos chamados espinhos siricriste, que dá de 5 a 7 centímetros. Imagina aqueles espinhos cravando no couro cabeludo, no crânio do nosso Cristo Jesus. Era dores latejante. E depois daquela sala de escárnio, de humilhação, de vergonha por mim e por você, todo condenado precisaria carregar a sua própria cruz. E vai Jesus naquelas ruas apertadas de Jerusalém em direção ao lugar da execução. O quanto ele sofreu por mim, por você. A dor que ele sentiu por mim, a dor que ele sentiu por você foi muito grande. E o que mais me dói, igreja, o que mais me dói diante do Senhor é eu saber que eu não sinto a dor, que eu não sou capaz de sentir a dor de Cristo, a qual ele sente a minha dor.
Quando chegaram no lugar da execução, que colocaram o nosso Cristo, hastearam o nosso Cristo naquela cruz, pregando sobre as suas mãos, sobre os seus pés, aqueles cravos. E ainda não foi. Todas essas etapas de dor e sofrimento não foi a pior dor. A pior dor que Jesus passou está no livro de Mateus 27, 46, que ele diz: Pai, por que me desamparaste? Aquele foi um dos momentos que os céus fez silêncio, que o Pai olha para esta terra e vê naquela cruz o seu filho triturado por nossa causa. O rosto do Pai, do Deus Pai, ele vira. Ele não suportaria ver ali aquele filho, porque aquele momento, todos os meus pecados, o pecado da humanidade, as enfermidades estavam tudo sobre ele, toda a maldição que estava sobre mim, sobre a humanidade, foi até o corpo de Cristo. A pior dor foi o nosso Cristo Redentor se sentir separado do Pai. A pior dor de um ser humano, não é a morte física, não é a tortura física. Às vezes nós ficamos reclamando, às vezes nós abrimos a nossa boca e declaramos que nós estamos sofrendo, que nós estamos... Não. A maior dor de um ser humano é partir deste corpo para uma eternidade sem Cristo. Esta é a maior dor. Esta foi a dor que Jesus sentiu. Amados, nunca queira, nunca pense isso. Você não tem ideia o que é uma pessoa partir deste mundo e ir para a eternidade sem Cristo. Não é lá o nosso lugar. Não é lá o teu lugar. Lá é um lugar horrível. É horrível. A palavra diz que lá haverá gritos e ranger de dentes. Lá é um lugar onde os vermes não morrem. Ali é um lugar chamado a ira de Deus contra Satanás, a ira de Deus contra o pecado, contra a maldade. É ali. É aquele local que o nosso Deus criou para lançar ali dentro Satanás e todas as suas hostes satânicas. Este lugar é tão terrível que os próprios demônios não suportam ouvir a palavra inferno, Geena, Tártaro. Ele sabe que a única garantia que ele tem é o lugar eterno de padecer eternamente. Agora, se as pessoas esqueceram de Deus, se as pessoas abandonaram Deus e escolheram Satanás como a sua via, irão ir lá para o mesmo lugar. Este lugar é terrível. Este lugar a mente humana não tem como decifrar. A mente humana é incapaz de aproximar do tamanho de sofrimento que é ali dentro. Jesus morreu por mim, morreu por você, para que nós não fosse para este lugar. Deus, ele foi preparar as nossas moradas. Jesus foi preparar as nossas moradas. A Bíblia diz: para onde ele estiver, nós estejamos com ele também. Ele foi preparar a minha morada. Ele foi preparar a tua morada nos céus. Cuidado. Enquanto há vida, há uma esperança. Talvez você é aquela pessoa que fica reclamando, murmurando, dizendo: eu estou sofrendo. A palavra diz que quando o Senhor estava ali no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade do Senhor era abandonar o Getsemane, era abandonar a morte de cruz, era abandonar a cruz. Mas teve um momento que ele disse: não, eu não vim. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quantas das vezes nós pensamos em desistir? Eu já cheguei a uma certa época a dizer: Pai,
Senhor, eu não quero ser nunca mais um pastor. Eu nunca mais eu quero estar à frente de uma igreja. Eu nunca mais eu quero estar liderando uma igreja. Porque tantos foram os problemas. Tantas são as injustiças. O preço é muito alto. O livro de Hebreus, capítulo 10, 32, a palavra diz, 10, 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de ser iluminados, suportastes grandes combates de aflições. O dia que nós fomos iluminados foi aquele dia onde nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Foi aquele dia, o primeiro amor, aquele amor primeiro do nosso coração. A gente só queria falar de Jesus, a gente só queria falar da palavra do Senhor. Tudo para nós era Jesus de manhã, de tarde, de noite. E muitas vezes éramos taxados como os loucos, como os crentes fanáticos, porque havia uma paixão no nosso coração por amor do Senhor. E ele diz a palavra, o Senhor Jesus através de Paulo cheio do Espírito Santo, diz, lembrai-vos dos dias que foste iluminado. E aí a palavra diz, igreja, suportate as grandes lutas, combates e aflição. Aqueles que querem viver uma vida diante do Senhor. Aqueles que querem viver uma vida diante da palavra do Senhor, ele sofre, padece de humilhação, de desprezo. Aquele que tem amor pelas almas. Eu costumo dizer que, humanamente falando, a obra de Deus é uma das obras mais injustas desta face da terra. Humanamente falando. Porque se nós formos esperar por este mundo, a gente não suporta. Porque uma obra, eu tenho presenciado isso na minha vida do dia a dia. Quantas pessoas que me ligam, quantas pessoas que vêm à minha igreja, quantas pessoas que me procuram na hora da dor, do sofrimento. Eu já me deparei com pessoas praticamente mortas em cima de uma cama, lançada, jogada há mais de 90 dias, esperando a morte chegar. Humanamente falava, não tem mais jeito. E Deus me usar e aquela pessoa levantar e ser curada. Eu já me deparei com situações de uma família desesperada, de uma pessoa que estava morta. Havia mais de 3 horas. A pessoa gelada em cima de uma cama, a pupila dos olhos dilatada. Virava a pessoa de um lado, de outro, ela não respondia. Pegava os pulsos. Não havia um batimento cardíaco. Não sentíamos. E Deus me usar ali, aquela pessoa ali, levantar. Quantas pessoas, e depois esquece, não lembram mais. Quantas pessoas são ingratas, quantas das vezes nós somos ingratos com Deus. Mas a palavra diz, olhai para mim e sereis salvos. A obra do Senhor tem um preço. E nós conseguimos sentir isso. Quando a Bíblia diz que quando Cristo está sendo formado dentro de nós, nós passamos a sentir a dor de Cristo. O desprezo da humanidade, a ingratidão. Uma certa vez, porque eu preguei a palavra, eu falei algo a verdade da palavra. Eu levei 4 processos. 4 processos na Justiça Federal. Porque simplesmente aqueles irmãos lá da Afro, descendente, se sentiu ofendido e meteram 4 processos sobre mim. Eu vivi momentos difíceis, mas eu nunca abandonei esse Cristo. Já passou pela cabeça a vontade de largar tudo, de deixar tudo. Porque viver dependendo da obra do Senhor, não tem sido fácil. Imagino quantos e quantos pastores, homens íntegros, homens sérios, homens que deram a vida pela palavra do Senhor, que deram a vida pelo Evangelho, deram a vida pelo seu chamado. Esses realmente são os que pagam os maiores preços. São aqueles que estão próximos das pessoas sofridas. São aqueles que levantam de madrugada, que não tem dia, não tem horário para atender chamados,
para atender socorros. É aquele pastor que está sempre alinhado com as pessoas sofridas. É aquele pessoa que muitas vezes o pastor que tira da sua despensa o alimento para dividir com quem não tem. Esses homens, eles não são vistos aqui na terra, mas eles são o brilho dos céus, as estrelas dos céus. São as pessoas mais importantes para os céus. São aqueles que estão dispostos a pagar um preço pela obra e pela palavra de Deus. Ame a Cristo. Esteja disposto a pagar um preço. Vale a pena. Mas amanhã virá a nossa recompensa. Um dia nós seremos recebidos com festa nos céus. Que Deus abençoe. Que leve a sério a obra do Senhor.